Hoje, então, a gente estava transmitindo a palestra aqui do Cristiano que é zootecnista, tem a oportunidade de acompanhar um pouco sobre o trabalho do Cristiano. E durante a live, o Gilson da Fazenda G3 mandou uma pergunta e queria que você respondesse para ele, tá, Cristiano? Ele perguntou por que quando chove muda a formulação, porque você comentou durante a palestra que essa monitoria em tempo real, que hoje a gente tem a oportunidade, certo? De mudar a formulação e tal. Então, a pergunta dele foi nesse sentido. Por que muda a formulação para o animal? A gente muda a formulação, a gente faz esse acompanhamento, que a gente chama acompanhamento em tempo real, por quê? A gente forma o capim, certo? Então vamos pensar nesse sistema soja-capim, que foi o que eu apresentei. Grande parte da apresentação nessa base aí. Quando a gente acabar de formar o capim, que o animal vai entrar em maio, junho, nós temos um capim recém-formado que está com uma boa parte do nitrogênio que o soja deixou. Então nós temos um capim ali com 17, 18% de proteína. Então, além da parte de oferta de forragem, capim muito produtivo, nós temos um capim com extrema qualidade nutricional. Então a gente usa uma suplementação com praticamente quase nada de proteína, muito pouco de proteína, 10, 12% de proteína. E principalmente sem nitrogênio solúvel, sem nitrogênio não proteico, que é o caso da ureia, tá certo? Porque nós temos oferta de capim e nós temos um capim de alto valor nutritivo, com 17, 18% de proteína. Conforme vai passando esse tempo, vai chegando julho, agosto, setembro, esse capim vai diminuindo a oferta de forragem, porque é um período sem chuva. Então esse capim, praticamente o que ele acumulou de forragem lá atrás, ele cresce muito pouco nesse período. Então a gente diminui a oferta de forragem e além disso o capim diminui o valor nutritivo. A gente sai de uma proteína de 17, 18% e cai para uma proteína muitas vezes de 8, 10, 12% de proteína, tá certo? Então a gente diminuiu a oferta de forragem nesse período do capim e muitas vezes a gente também perdeu valor nutritivo. Então aí a gente tem que complementar essa proteína que está faltando no capim com a suplementação. Por isso que a gente mexe. Aí, setembro ou final de setembro, começo de outubro, dá a primeira chuva. Dá a primeira chuva, a temperatura começa a se elevar, essas áreas têm uma fertilidade de solo muito alta, em questão de uma semana, 10 dias, o capim explode. Vem só folha praticamente, e aí a gente tem que mudar a formulação novamente do suplemento. Por quê? Porque volta a ter maior oferta de forragem e volta a ter um capim com mais proteína, com melhor valor nutritivo. Então, cada etapa a gente vai monitorando em tempo real para justamente ter esse ajuste, porque hoje a gente nem fala tanto em suplementação, a gente fala em complementar o que o capim não está fornecendo. Tá certo? E aí essa é uma tecnologia que o produtor tem uma disponibilidade, só que tem que ter um acompanhamento técnico, né? Tem que ter uma pessoa para que faça esse monitoramento e faça o ajuste quando for necessário. Por isso que é importante ter um profissional da produção animal, um zootecnista, um veterinário, um agrônomo que entenda de nutrição de ruminantes e que principalmente você tenha análise desse capim. Entendeu? Então, toda vez que você perceber uma mudança no capim, é importante a gente fazer uma análise desse capim, para saber qual que é a composição bromatológica dele. Porque aí, com base nessa composição bromatológica, a gente faz o ajuste da suplementação. Lógico, ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente vai criando um banco de dados. Então, não é todo momento que a gente vai precisar fazer coleta de capim e mandar para o laboratório. Mas, inicialmente, quando a gente implanta o sistema, no primeiro ano, principalmente, a gente está sempre fazendo análise do capim, para realmente ver o que esse capim tem e o que eu preciso complementar com a suplementação. Certo, e é interessante que o produtor ele conheça o capim que ele tem dentro da propriedade dele, né? Então, fazendo esse monitoramento, ajustes, vai consequentemente também impactar no bolso, né? É isso aí, então a gente precisa estar acompanhando, fazendo coleta de capim, coleta de forragem, estimando a oferta de forragem para ajustar a lotação, ajustar quanto que esse animal vai consumir e além disso fazer de forma periódica análise do capim, da composição bromatológica para saber qual que é a composição desse capim e o que eu preciso complementar com a suplementação do coxo. Por isso que a gente faz esse acompanhamento em tempo real e faz esse ajuste. Então, secou é um suplemento, choveu é outro suplemento. E assim, na integração é algo muito rápido. A hora que dá a primeira chuva, na virada normalmente de setembro para outubro,
É impressionante, o capim realmente ele explode a produtividade, a oferta de forragem, o valor nutritivo, e a gente precisa correr com a ajuda da formulação, porque senão a gente começa a perder dinheiro ali, porque a gente está usando um suplemento não adequado para aquela situação de pasto. Tá certo. Gilson, espero que tenha respondido a tua pergunta. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que depois o Cristiano responde também. Beleza, Gilson, obrigado. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Valeu, Obrigada, grande abraço. Cristiano.